surgiu de uma caminhada de 30 anos, no momento dela, que é de um grupo de pesquisa que lida com a questão da dimensão da sexualidade no ser humano e os seus reflexos em processos de educação sexual, especialmente na formação de professores. O grupo de pesquisa chama EduSex, Formação de Professores de Educação Sexual. E nessa etapa nós estamos preocupados com a produção de materiais que sensibilizem os professores sobre essa dimensão. O ser humano para nós é maravilhosamente sexual e isso tem sido esquecido e usado às vezes como força repressiva e esvaziando a questão de cidadania, inclusive. Então, a produção desse material é para divulgar boas pesquisas, boas para nós, no nosso entendimento, de sensibilização sobre o tema. E essas pesquisas produzidas em academia, muitas vezes não têm o caminho muito rápido até a escola lá na ponta. Então, esse material que construímos um projeto que chama EduSex Comunica, tem essa ideia de produzir várias videoaulas com pesquisadores de Portugal e do Brasil, que trabalham nessa linha da educação sexual emancipatória, que nós chamamos, para que os professores tenham acesso em cursos de formação continuada, ou em dia a dia da escola, no dia a dia da escola, que escutem os seus colegas, professores, pesquisadores, conversando com eles sobre o que fizeram, o que descobriram e como entendem que esse material pode ajudar os educadores. Olá! Iniciaremos mais uma videoaula do projeto EduSex Comunica, do grupo EduSex da UDESC, coordenado pela professora Sônia Mello, entrevistando a doutoranda em educação Andréia Valéria de Souza Miranda. Olá, Andréia! Olá, Daniela! Andréia, fale um pouco sobre a sua carreira como professora e enfermeira. Eu sou enfermeira há 18 anos, me formei pela UFSC aqui em Florianópolis e também sou professora há 18 anos. Então, as duas carreiras iniciaram juntas. Como enfermeira, intencionalmente, em função da graduação, e como professora, aconteceu um convite, eu aceitei já de pronto para iniciar no Instituto Estadual de Educação. E ali, então, em 1997, as duas carreiras se conciliaram e desde então eu sou professora e sou enfermeira. Atualmente eu trabalho como enfermeira no município de Lages, Santa Catarina, e também como docente universitária, trabalho na graduação e na pós-graduação também em Lages. E diante dessa carreira, então, como professora e como enfermeira, eu sempre busquei estudar. Fiz alguns cursos de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, fiz o mestrado em educação e agora aqui na UDESC, então, estou caminhando os primeiros passos do doutorado em educação. E o que a motivou a realizar o estudo desse tema? Quais foram as suas inquietações? Do mestrado, então, eu estudei o transtorno mental. Especificamente o cuidado ao cuidador familiar do portador de transtorno mental. Eu trabalhava como enfermeira no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, um centro que atende portadores de transtorno mental graves, uma doença incapacitante, em algumas formas de apresentação dela. Então, a minha principal inquietação foi que, a partir da reforma psiquiátrica, tem como garantia legal o atendimento à pessoa com transtorno mental. Mas o cuidador, o familiar, esse fica desprovido de assistência. Não existe uma rede articulada que pense no cuidado ao cuidador. Então, deste ponto específico surge minha inquietação, porque cuidar de uma pessoa com transtorno mental nas 24 horas do dia, no cotidiano desses familiares, não é uma tarefa fácil. Então, alguém tem que cuidar desses cuidadores. Nos explique o que é o transtorno mental e como ele é tratado hoje no nosso país. Transtorno mental, pela Organização Mundial de Saúde, é definido como qualquer alteração do pensamento, memória, organização psicoafetiva dessa pessoa, que envolve humor, emoção.
Então, eu considero como o transtorno mental uma condição que modifique o padrão de pensamento, modifique a memória, modifique as relações afetivas e pessoais dessa pessoa. O transtorno mental ele pode ser considerado leve, moderado ou severo. Isso vai depender da manifestação, dos sintomas que essa pessoa está experimentando. Sofrer psiquicamente, todos nós sofremos. O que nos modifica das pessoas que têm um diagnóstico de transtorno mental é que nós ainda conseguimos retornar para a nossa realidade, ainda conseguimos organizar nosso pensamento, ainda conseguimos dormir, comer, ter relações pessoais, afetivas. E para a pessoa em sofrimento psíquico intenso, muitas vezes o cotidiano é modificado em função justamente da alteração de pensamento, de memória. Existem, pela Classificação Internacional de Doenças e pelo DSM, que é o diagnóstico que a gente utiliza para a saúde mental, existe uma série de transtornos mentais. E cada um destes transtornos mentais vai remeter a pessoa a experimentar, passar por algumas sensações. Isso é o que modifica, né? Então, antigamente, não muito antigamente assim, antes de 2001, o transtorno mental era tratado no Brasil em manicômios. As pessoas com diagnóstico de transtorno mental grave eram retidas, ficavam em manicômios, né? E muitas vezes isoladas da família. Então, o manicômio era completamente excludente. Se a gente for visitar a história da loucura, a gente já passou por vários momentos de hospitalização dessas pessoas. E a partir de 2001, então, a gente tem a modificação do padrão do tratamento, onde se busca o atendimento no âmbito domiciliar, amparado pelos mecanismos legais, que são os centros de atenção psicossocial, são os residenciais terapêuticos, então onde a família passou a ser responsabilizada pelo cuidado à pessoa com transtorno mental. Então, nesse movimento, em 2001, que foi o movimento da reforma psiquiátrica, na verdade, 2001 foi o ápice, né, onde realmente os manicômios foram fechados. Essas pessoas, tinha muitos catarinenses ainda. Aqui em Santa Catarina, a gente tinha como referência de tratamento o Hospital Colônia Santana. Então, em 2001, os pacientes voltaram para suas casas e o nome do projeto era De Volta para Casa. Então, a partir de aí, se instala uma nova crise no atendimento às pessoas com transtorno mental, porque as famílias não estavam acostumadas a cuidar dessas pessoas em seus domicílios. Então, a ideia da deshospitalização, ela é ótima. Nós temos condições, sim, e devemos cuidar de todas as pessoas no nosso domicílio, mas é preciso suporte para essas famílias cuidarem, porque os sintomas podem ser muito severos e muito persistentes, né? Então, a família precisa estar preparada e amparada para o cuidado a qualquer situação que aconteça no domicílio. E aqui, especificamente, pensando nas questões do transtorno mental. Que formação o enfermeiro deve ter para trabalhar com saúde mental? Você acredita que este ensinamento é suficiente para tal tipo de trabalho? Bem, nós temos uma legislação específica para o atendimento em saúde mental, em psiquiatria, amparado pela legislação. Então, o que se prevê é que o enfermeiro tenha uma formação específica técnica, que é uma especialização em saúde mental. Eu acredito que, além da especialização, é preciso alguns outros atributos humanos, como a própria profissão enfermagem já exige, né? Como empatia, vínculo, a responsabilização pelo cuidado. E eu acho que a palavra-chave mesmo é a empatia, sabe? De você se colocar ali, na situação do outro, de você tentar imaginar como seria a sua vida se você estivesse no lugar daquela pessoa, ou daquele que está sofrendo psiquicamente, ou até do próprio familiar, né? Então,
é um campo do conhecimento, trabalhar em saúde mental, que exige muito respeito. Acho que existe um divisor, assim, eu considero na minha vida, antes da saúde mental e depois da saúde mental, porque a gente aprende a respeitar o outro na sua singularidade. Respeitar o silêncio, respeitar a hora que ele quer conversar, respeitar a hora que ele quer comer, porque muitas vezes o fato de a gente impor a nossa vontade pode desencadear uma crise. Então aí a gente aprende a respeitar que quer dormir? Deixa dormir. Quer comer? Vamos comer, mas tudo isso com muito diálogo, muita amorosidade, muito afeto, né? Então é um cuidado muito complexo que exige muito, não só do enfermeiro, porque a equipe que trabalha em saúde mental não é uma equipe de uma profissão só, é uma equipe multiprofissional. Nós precisamos de todos os saberes envolvidos no cuidado, né? Qual é a diferença entre cuidador formal, cuidador informal e cuidador familiar? Nós temos uma classificação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde, que designa, né, o que é o cuidador formal, informal ou cuidador familiar. Então, o cuidador formal é aquele que tem um objetivo estabelecido pela própria instituição. Eu sou uma cuidadora formal. A partir do momento que eu tenho uma profissão, que eu cuido de gente e que onde eu trabalho, onde eu tenho vínculo, ali tem uma missão, uma visão, então esse é o cuidador formal. O cuidador informal é aquele que cuida, também cuida, mas que pode ser alguém da família, alguém da comunidade, alguém que trabalhe como cuidador, embora não seja reconhecido profissionalmente como, mas ele recebe uma remuneração. Já o cuidador familiar é aquele que recebe para cuidar. Recebe o familiar para o cuidado, sem nenhuma gratificação ou remuneração, né? O que ele recebe às vezes é o reconhecimento da família. Às vezes, porque cuidar no domicílio exige muito. Então, a gente percebe algumas famílias que sofrem, né? Porque tem que dedicar o cuidado 24 horas por dia para uma pessoa. Exige zelo, exige carinho, exige troca. E isso tudo numa amorosidade gigante. É uma relação de solidariedade. Porque não tem remuneração, às vezes existem alguns conflitos até dentro do próprio domicílio, como eu já presenciei, por exemplo, de o marido que não aceita a situação da esposa que tenha que cuidar do filho, ou da mãe que é acometido por alguma patologia que seja grave, incapacitante. Então, o cuidador familiar é aquele que se doa para o cuidado dentro do domicílio, né? Podendo este ter vínculos consanguíneos ou não. Você falou muito em redes de assistência. Como você vê hoje essas redes para dar suporte aos cuidadores familiares? Isso é uma fragilidade que a gente encontra ainda aqui no estado de Santa Catarina e em outros municípios do Brasil, porque não existe uma rede organizada, uma rede de apoio efetiva ao cuidador familiar. As unidades de saúde, as unidades de assistência, elas oferecem atendimento quando já tem uma condição instalada. Mas, para quem cuida, não existe suporte. Então, quando a equipe de saúde ou profissional de saúde se aproxima de um cuidador familiar, é para ensinar a cuidar. Pouco se pensa em como que você está. Está precisando de alguma ajuda? De que forma a gente pode te ajudar? Então, a gente observa, e isso foi muito presente na minha pesquisa, pela fala dos próprios cuidadores familiares, que eles se sentem completamente desamparados. Além de que o transtorno mental ele gera uma situação de isolamento social, de preconceito, porque muitas pessoas ainda têm medo daquele que se comporta diferente. E aí, além da sociedade que julga, causa preconceito, eles também não encontram a assistência dentro das unidades que deveriam ser as unidades assistenciais, né, de apoio. Existe algum programa de assistência à saúde desses cuidadores familiares em Santa Catarina? Existe dentro das
dos centros de atenção psicossocial, o suporte que acontece dentro das reuniões de família e alguns grupos de apoio que são criados também dentro do CAPS, dentro da logística de funcionamento, mas ainda são grupos isolados, assistência isolada, em pontos específicos mesmo. Isso não é uma coisa generalizada que a gente possa encontrar em todos os CAPs, a gente vai encontrar apoio aos familiares. Parte muito da sensibilidade da equipe que está lá à frente do cuidado. Qual a importância da equipe de profissionais da educação aliados aos cuidadores família? A educação, ela é o principal meio de realização de mudança social. É através da educação que a gente consegue colocar mudança nesse mundo, né? Através dos processos educativos, através da informação. O transtorno mental ele passa a ser muito desmistificado a partir do momento que as pessoas têm mais informação acerca do que realmente acontece. Não só em relação ao transtorno mental, mas a gente amplia aqui a importância da educação para todas as dimensões humanas. A legislação ela não obriga a presença de um educador dentro das equipes. A legislação ela possibilita a instalação de uma equipe mínima e isso vai de acordo com as necessidades e especificidades de cada centro de atenção. Mas eu considero que o educador seja um elemento fundamental. E aqui a gente amplia um pouco também de que educador é esse, se a gente está falando de um educador formal ou de um educador inserido dentro de qualquer profissão, porque eu, como enfermeira, sou também educadora. E aqui a importância de resgatar a harmonia que é imprescindível no cuidado, pensando em natureza humana. Então, só através da educação e dos processos de educação que a gente vai conseguir equilibrar um pouco, conhecer mais o outro, aceitá-lo na sua individualidade, né? Boff nos disse que sem cuidados deixamos de ser humanos. Sendo assim, qual a importância do cuidado para a enfermagem? Como funciona essa questão na prática, no dia a dia, com o cuidador familiar? O cuidar é histórico. Nós só existimos enquanto seres humanos porque cuidamos um do outro. O cuidado, ele envolve muitos fenômenos, né, existenciais. A enfermagem tem no cuidado a essência de sua profissão. Isso vem lá dos tempos de Florence, né, que ela começou a cuidar, então, nos campos de concentração, na guerra. E o que é o cuidado, né? Então, o cuidado é o carinho, é o zelo, é a preocupação com o outro, além do conhecimento técnico científico que é imprescindível para o enfermeiro, mas o cuidado ele é muito mais uma condição de afeto, de carisma. Qualquer um sabe cuidar do outro, né? Então, embora às vezes a gente pense que não tem condições de cuidar, a gente tem sim, a gente tem muito mecanismo que nos permite cuidar. Cuidar de uma planta, cuidar de um ser vivo, cuidar de um filho, cuidar da sogra. O cuidado, ele é uma dimensão humana e ele expressa cura, ele expressa cuidado, zelo, preocupação. Então, o ato de cuidar, ele é muito subjetivo. Porque, às vezes, o que pode parecer cuidado para mim, pode não parecer para você. Depende de como a gente foi acostumado a receber aquele cuidado, aquele carinho, né? Como que ele se mostra. Então, uma fala pode ser um cuidado, um olhar pode ser um cuidado, uma expressão. Quando uma pessoa está com dor, eu consigo saber pela sua expressão facial que ela está com dor. E às vezes eu não vou ter remédio para curar aquela dor, mas ficar perto, segurar na mão, oferecer carinho e dizer, eu entendo a tua dor, já vai aliviar bastante o sofrimento daquela pessoa, né? Então eu concordo plenamente com o Boff que sem cuidado deixamos de ser humanos. Mohan, 2010, nos diz que
soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização. Como repercute essas duas palavras-chave nas leituras de Morin? E como esses conceitos abordados relacionam com o tratamento da doença mental e a abordagem de seus cuidadores? Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, ainda julga, condena, sem se aproximar, né? Então é muito mais fácil falar do outro sem se colocar no lugar do outro. Eu acredito que ainda falta muita compreensão humana, que é o que Maturana mais nos fala, né? Falta muita humanização no cuidado. E aqui eu pergunto algumas coisas assim, né? Como que a gente gostaria de ser visto? Como que a gente gostaria de ser cuidado? Como que eu gostaria de ver meus familiares sendo cuidados? Então, eu acho que partimos dessa premissa para tentar entender um pouco mais o outro e pensar um pouco mais nessa questão de sermos humanizados. Me soa tão contraditório a gente pensar em humanização, né? Mas é um conceito que a gente vem amplamente discutindo no cotidiano de enfermagem, porque é a partir da humanização que a gente vai conseguir realmente ter um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar do outro, de cuidar do outro e se preocupar com ele. O grande educador Paulo Freire usa como conceito-chave no processo educativo o diálogo. Assim, de que maneira esta ferramenta pode ser utilizada na rotina do tratamento com os doentes mentais e no auxílio aos cuidadores desses pacientes? O que nós estamos fazendo agora é dialogando sobre um determinado assunto, porque acreditamos que a partir deste diálogo nós conseguiremos compreender um pouco mais do cotidiano que envolve o portador de transtorno mental, as pessoas com transtorno mental. Então, é pensando que através da comunicação a gente vai conseguir promover escuta, harmonia, a gente vai conseguir modificar algumas condições já instaladas, né, no cotidiano. Então, a gente precisa acreditar muito no potencial que tem o diálogo, nesse potencial de troca de energia, de canalizar a compreensão em torno das relações todas do mundo. E a principal questão que envolve o diálogo é a troca. A partir do diálogo, a gente consegue trocar. Não podemos partir da premissa de que eu sou detentora de todo o conhecimento, de todo o saber. O outro sempre tem muito para me contar, sempre tem muito para trocar comigo. Tanto que Paulo Freire já fala, né, da importância da troca, que não existe um ser que sabe e um ser que não sabe. A gente está aqui para fazer diálogo e, a partir disso, então, prover um pouco mais de conhecimento, de informação. Sendo Foucault intelectual estudado na pedagogia, qual a importância dele para a sua pesquisa e pensar a enfermagem? Foucault é um dos principais pensadores das questões humanas e ele estudou também muito as questões que envolvem o transtorno mental. Então, Foucault consegue, através de seus escritos, nos mostrar a importância de pensar nesse ser humano por inteiro, que é uma coisa que eu acredito, assim, buscar a inteireza do ser, né? E além dessas questões que envolvem as dimensões humanas, Foucault estudou também muito o papel da escola e de que forma essa escola contribui nas ciências humanas, na filosofia, nas ciências sociais. Estudou também muito as questões da psiquiatria e a classificação dos transtornos mentais. Então, ele cria alguns conceitos que nos questionam muito, assim, de como que a gente vai lidar com essas questões todas que nos surgem, né? Entendemos que os seres humanos eles estão em plena transformação e evolução, e aí Foucault faz sempre o questionamento em torno das dimensões humanas. Numa visão Foucaultiana, como você conceitua o cuidar de si? Bem, Foucault diz que é preciso que cuide de ti para poder cuidar de mim. E aí ele faz um conceito do autocuidado, que muitas vezes a gente deixa de olhar para a gente só preocupado com o cuidar do outro. A gente pode pensar nisso numa sala de aula, por exemplo.
com os nossos alunos. Como que eu estou hoje para ir lá trabalhar naquela sala de aula? Como que eu cuidei de mim hoje? E aí esse cuidado, ele também precisa envolver todas as dimensões. Tem que envolver a dimensão emocional, a dimensão espiritual, religiosa, o conhecimento científico. Então, que cuidado eu tenho feito comigo para poder oferecer o cuidado ao outro? Então, Foucault fala da singularidade do cuidado, né? Eu sou enfermeira e eu sou professora. Eu estou cuidando em todos os ambientes onde eu estou. E, primeiro, cuida de ti. Segundo, cuida do outro. E aqui a gente observa muito a questão do autocuidado deixando de lado. Em muitos profissionais, né, a gente acaba percebendo até o adoecimento mental de alguns colegas nossos, enfermeiros, professores, médicos, porque, de fato, deixamos de cuidar da gente. As demandas sociais acabam exigindo muito de todas as minhas habilidades técnicas e científicas, e às vezes não sobra tempo para cuidar. Sendo o técnico educacional ou profissional que faz parte da equipe de atendimento da pessoa com atendimento de transtorno mental, você considera que os cursos de graduação em educação preparam este profissional para trabalhar com este público? Ou necessita-se de mais cursos e formação continuada nessa área? Dani, eu penso que é urgente a reformulação dos currículos. É emergente pensar que estamos ainda formando fragmentos do ser humano. Cada um com sua disciplina, cada um com a sua forma de pensar. E aqui eu faço uma reflexão crítica acerca dos nossos cursos de graduação, que não estão formando pessoas para cuidar da dimensão humana como ela deve ser cuidada, né? Então, na enfermagem, a gente se preocupa muito ainda com as questões físicas. Falo da enfermagem com propriedade porque trabalho nela, mas alguns professores conseguem trazer para o cotidiano de sala de aula as outras dimensões, mas ainda temos uma visão muito biologicista, e isso acaba reduzindo um pouco a condição humana. Então, é preciso, sim, pensar em reformulação de currículo, pensar em novas estratégias para dar conta de tudo que a gente precisa, né? Formar esse profissional que está saindo da graduação, ele tem que sair dali formado pensando em todas as possibilidades assistenciais que ele vai encontrar pela frente, né? Conseguimos relacionar a rotina do CAPS com a da sala de aula? Que relação ou semelhança existe entre esses dois ambientes de aprendizagem? Os dois ambientes são ambientes que requerem muita habilidade técnica, muito conhecimento científico e muita sensibilidade. Partindo disso, é possível sim traçar um paralelo onde a gente possa comparar, porque na maioria das situações encontradas no cotidiano dentro do CAPS, os pacientes que têm um transtorno mental, o único local que eles encontram apoio, abrigo e orientação é junto aos profissionais que lá atuam. E aí não é muito diferente também no cotidiano de sala de aula, que lá os professores servem justamente para superar muitas dificuldades, não só educacionais, cognitivas, mas às vezes dificuldades familiares e outras condições sociais que se instalam. Por que é importante abordar transtorno mental na escola? Transtorno mental marca uma diferença humana. A gente é diferente, nós somos seres diferentes. É importante trabalhar não só a questão do transtorno mental, mas trabalhar a diferença cognitiva, diferença física, diferença social, econômica. E aqui a gente pensa que partindo dessas funcionalidades do ser humano, a gente vai estar conseguindo promover um pouco mais de harmonia entre os seres, né? De compaixão, de solidariedade, de diminuição de preconceito, de diminuição de tudo aquilo que a gente acaba observando todo dia, que está amplamente sendo divulgado nas mídias, que
são várias questões, né? O que a diferença causa no outro. Diferença sexual, diferença econômica, e aí a gente vê barbáries acontecendo. Então, se a gente consegue tratar desses assuntos dentro da escola, com certeza a gente estará formando cidadão. Como é abordada a questão da sexualidade nos doentes mentais? Existe um preparo por parte dos profissionais da saúde para abordar esta dimensão que é inerente ao ser humano? Os profissionais da equipe do CAPS são a referência do cuidado. Então, tudo lá é buscado, é trabalhado, né? As questões da sexualidade acabam sendo um pouco mais abordadas, não por um profissional específico, mas por qualquer profissional. Porque como as pessoas que estão lá em tratamento, elas acabam buscando, elas escolhem quem vai ser o profissional de referência do cuidado, então com esse profissional de referência eles discutem questões. Intencionalmente, nos grupos de educação e saúde, são trabalhados os temas de educação sexual, porque eles têm tudo funcionando. Eles podem ter um pensamento desorganizado, mas eles têm vontades, eles têm desejos, e a questão da sexualidade é uma questão inerente à condição humana. Então, é tratado, sim, de todos esses assuntos, talvez não da forma como a gente gostaria ou que deveria, mas dentro das possibilidades do cotidiano do serviço. De que maneira os sujeitos da sua pesquisa, no caso os cuidadores, contribuem para uma educação sexual em uma perspectiva emancipatória? A principal questão aqui é a questão do autocuidado, novamente volta, né? Porque esse cuidador, às vezes, ele acaba deixando de lado a sua própria vida. Então, a gente encontra lá pessoas que faz muito tempo que não conseguem ir no supermercado fazer uma compra, que não conseguem ir numa festa de aniversário. Então, acaba ficando prejudicada a sua dimensão humana por inteiro, inclusive a questão da sexualidade. Em relação à educação sexual, numa perspectiva emancipatória, o conceito-chave é a autonomia. Então, para que eu tenha autonomia, é preciso conhecimento do que eu quero, do que eu posso, da manifestação do meu desejo e de como isso pode ser feito sem submissão. Porque muitas vezes as pessoas, por terem transtorno mental, elas são julgadas como incapazes, inválidas. E não é assim. É preciso esclarecer que elas têm todos os processos funcionando, né? E que dentro da perspectiva, então, a partir da autonomia, é possível explorar e muito as questões de educação sexual. Liberta totalmente da alienação imposta socialmente a partir de um diagnóstico. Quando o papel educacional do enfermeiro entra em ação do tratamento e no lidar com os familiares e cuidadores de transtorno mental? Sempre. Eu não imagino o enfermeiro que não seja educador. Toda relação é uma relação de troca. Então, eu posso ter um pouco de conhecimento científico, mas o cuidador tem muito conhecimento das coisas todas que ele já viveu. Então, às vezes, ele consegue me ensinar muito mais do que eu a ele. Mas aí a gente faz uma troca, uma partilha de saberes. Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa em condições mais saudáveis de vida. E isso aproxima muito as pessoas. Porque quando eu entro num domicílio para orientar a família de alguma situação que possa vir a acontecer, eu tenho que saber que, às vezes, eu ensino que é legal que a pessoa coma verdura 3 vezes por dia, mas ela não tem condições financeiras para comprar aquilo. Mas aí ela me ensina a forma como ela consegue conciliar a vida dela. Então, essa troca é inerente ao profissional, não só ao enfermeiro, mas ao professor, a todo profissional que se propõe a melhorar um pouco a condição de vida que está apresentada. Como o seu estudo contribui para uma educação sexual compreensiva e emancipatória
E qual a sua contribuição para a formação regular e continuada de professores e enfermeiros? Acho que a principal contribuição é a questão da reflexão diária, crítica, a respeito da educação sexual. E como professora, a partir dos conhecimentos aqui do doutorado, então eu tenho buscado sempre, a cada dia, modificar um pouco ou sensibilizar um pouco o cenário de sala de aula, né? Então, com a produção do mestrado, já foi possível se aproximar um pouco mais da compreensão humana e de como a gente pode se tornar mais humano. E aqui, no doutorado, então, eu proponho pensar na inteireza, que envolve justamente pensar esse ser humano em todas as suas dimensões, incluindo, né, e sempre a dimensão sexual. Parece contraditório, mas é importante frisar a educação sexual, porque todas as outras dimensões, elas parecem socialmente muito mais aceitas do que a dimensão sexual. Então, é urgente pensar em como o educador, como o enfermeiro, como o professor deve contribuir na formação regular e intencional da educação sexual. Qual a importância da interligação entre educação e saúde para você? A abertura de caminho dialético, a mudança de paradigma. Não é possível pensar em saúde sem pensar em educação. E o contrário também é verdadeiro. Não é possível pensar em educação sem ter saúde. As coisas são indissociáveis. Então, obrigada, Andréia, pela sua entrevista. O grupo EduSex da UDESC agradece a sua participação. Dani, eu agradeço também muito o espaço e a oportunidade de estar vindo aqui conversar um pouco, então, sobre essas questões da dimensão humana. Obrigada.